André aqui, e desta vez para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 1000 likes e 100 mil inscritos. Eu conto com você! Uhul! E aqui está o resumo completo do capítulo 90 do mangá do Dragon Ball Super. Capítulo 90, Confronto com o Dr. Hedo. O capítulo começa com o oficial Kuririn perguntando aos cidadãos do distrito Cricket se eles sabiam em qual loja de conveniência os zumbis trabalhavam. Um dos cidadãos aponta para uma loja próxima. Kuririn visita a loja e pede aos zumbis que o acompanhem até a delegacia, para que ele possa perguntar sobre o chefe deles. Neste momento, Kuririn percebe Mai da gangue do Pilaf e se distrai. Vendo isso como uma chance, o trio de zumbis tenta fugir, mas o oficial Kuririn os detém e os prende. Enquanto isso, vemos Goten voando na nuvem voadora para sua escola. Ele sai da nuvem voadora para cobrir a distância restante de ônibus. Ele faz isso para manter o fato de que vem de longe em segredo. Choque espera Goten. Eles então entram no ônibus. Choque pergunta a Goten se ele realmente mora naquela área, porque nunca viu Goten fora da escola. Goten diz a ele que ele não gosta de sair de casa. Fayla, colega de classe de Goten, pergunta a ele como ele está se dando bem com Trunks, desde que Trunks é um ano mais velho que ele. Goten responde a ela dizendo que as suas famílias são amigas íntimas há anos, então naturalmente ele e Trunks cresceram juntos desde a infância. Fayla então pede a Goten para convencer Trunks a convidá-la para o baile aquele fim de semana. Choque acha que Trunks já teria alguém para ir à festa, já que ele é tão popular, mas Goten esclarece que não há ninguém, mesmo sabendo que Trunks queria convidar Mai para o mesmo. De repente, o ônibus para e o beta número 7 do Dr. Hedo aparece na frente deles. Beta número 7 chama Goten sabendo que ele é o Saiyaman. Choque observa como recentemente tem havido muitas pessoas seguindo Goten. Choque abre a janela e ajuda Goten a escapar do ônibus. Goten corre para um beco e usa o seu relógio de pulso para se transformar em Saiyaman número 2. Número 2 começa a lutar contra o beta número 7. Fayla e Choque observam como o Saiyaman sempre aparece quando Goten desaparece. Número 2 derrota beta número 7 com facilidade. Na escola, Skelly vende convites para o baile. Trunks vem andando. Skelly diz a ele que o próprio deus da limpeza aparecerá na festa. Mai entra na conversa. Ela percebe algo e pergunta a Trunks se ele quer acompanhá-la à festa. Ele diz que sim. Então, vemos Mai olhando para uma abelha espiã voando por perto. Não é outro senão o Dr. Hedo. Ele ouve toda a conversa e fica animado ao saber que o próprio deus da limpeza aparecerá na festa. Hedo abandona a missão de encontrar o disco e decide ir à festa. Alpha 12 observa que você só pode entrar se vier com uma aluna. De volta à escola, Trunks diz a Goten que está feliz por não ter que revelar a sua identidade de Saiyaman para Mai, e que as coisas ainda correm bem com ela. Trunks sai porque tem que ir comprar alguma roupa para a festa, e é por isso que ele recusa a oferta de Goten para jogar. Enquanto Goten se pergunta o que responder a Fayla, Mai puxa Goten para um canto ao ver a abelha espiã perto dele. Mai diz a Goten que eles estão sendo observados. Acabou se descobrirem onde você mora, mas suspeita que aqueles androides de antes os estavam observando o tempo todo. Goten percebe que foi assim que eles souberam onde Goten estava e enviaram os seus androides. Mas se lembra das palavras do beta número 1, que ele disse que foi feito por o doutor, mas pesquisou o nome e descobriu que Hedo é um especialista em androides. Como ninguém sabe onde fica o esconderijo de Hedo, Mai decidiu atraí-lo, mencionando o deus da limpeza no baile, sabendo que ele é um grande fã do herói. Goten fica chocado ao saber que tudo isso fazia parte do plano de Mai, enquanto Trunks ficou super feliz. Mai pede a Goten para manter isso em segredo de Trunks. Chega o dia da festa. Goten está com Fayla. Trunks e Mai chegam. Trunks entrega o disco para Steph e pede para ele guardá-lo para ele.
Os olhos todos estão em Mai, enquanto ela veste uma armadura de batalha. Fayla percebe Mai, ela considera uma inimiga formidável, que se interpõe entre ela e Trunks. Trunks pede a Mai que vá até a primeira fila para assistir à aparição do deus da limpeza no palco, mas Mai diz que assistirá de lá. Goten pergunta a Mai se Hedo realmente aparecerá lá. Mai tem certeza disso. Assim que ele vier, Mai poderá reconhecê-lo ao ver suas fotos. Trunks vai para a primeira fila e fica ao lado de Hedo. Trunks e Hedo começam a conversar. Ambos falam como são grandes fãs do deus da limpeza. Hedo mostra a ele a sua camiseta do deus da limpeza edição limitada. Trunks o inveja. Hedo conta que também conseguiu o autógrafo do deus da limpeza naquele dia, mas que alguém o roubou recentemente. Trunks sente pena dele e amaldiçoa os ladrões. Mai então percebe Hedo com Trunks. Ela diz a Trunks para ficar longe dele. Então ela ameaça Hedo. Mas Bait a impede. Bait estava lá com Hula. Neste momento, a polícia invade a festa. Doutor Hedo, você está preso por roubar corpos no necrotério, diz o oficial Kuririn. Kuririn agradece Mai pela dica. Hedo usa um de seus truques para causar uma distração e fugir. Kuririn decide ir atrás de Hedo sozinho, enquanto a sua equipe procura o seu esconderijo. Trunks pergunta a Mai se ela fez tudo isso para pegar Hedo. Mai diz que sim. Trunks pergunta por que ela não contou a ele sobre isso antes. Mai diz a ele que Bulma queria que ela ficasse de olho em Trunks para que ele não se envolvesse em coisas desnecessárias. O Steph avisa a Trunks que o disco foi roubado. Mai diz a Trunks para se tornar o Saiyaman número 1 e ir recuperar o disco de Hedo. Trunks fica chocado ao saber que Mai conhecia sua identidade secreta. Trunks pensou que ela achava que o Saiyaman número 1 era o Trunks do futuro. Mai diz a ele que foi o que ela pensou inicialmente, mas neste mundo apenas um Trunks existe, e é ele. Trunks promete a Mai pegar Hedo e se tornar o super-herói mais forte e legal para ela. Depois disso, ele gostaria de sair com ela. Mai concorda, e se ele pegar Hedo, ela vai sair com ele. Bait entrega o disco para Hedo, confirmando que era mesmo Trunks quem o tinha. Trunks e Goten alcançam Kuririn, que está atrás do Hedo. Kuririn diz a eles que Hedo é neto de Gero, que também é especialista em criar androides. Hedo usou os androides para trabalhar em meio período em lojas de conveniência, para reunir fundos de pesquisas para si mesmo. Kuririn pede aos meninos que mantenham isso em segredo de Bulma e dos outros. Trunks lembra de Gero sendo aquele que criou o céu. Kuririn diz aos meninos que parece que uma organização mais perigosa começou a agir. Antes de nomear a organização, ele é interrompido com uma ligação do QG. A senhora na ligação relata a Kuririn que de fato o exército Red Ribbon quem estava atrás de Hedo, como eles suspeitavam. Trunks e Goten ouvem o nome Red Ribbon. Trunks pergunta a Kuririn se Red Ribbon é a mesma organização maligna que existiu no passado. Kuririn diz que sim. Kuririn diz que sim, parece que eles foram revividos recentemente. Kuririn teme que se a Red Ribbon se unir com Hedo, algo ruim certamente acontecerá. Kuririn diz que os dados do disco são muito perigosos. Trunks confirma que tinha as plantas de uma criatura. Kuririn diz a eles que precisam se apressar antes que a Red Ribbon chegue a Hedo. Trunks e Goten estão super felizes porque o grande mal que eles esperavam finalmente chegou. Kuririn se arrepende de ter contado toda a história para as crianças. Hedo chega ao seu esconderijo. Saiyaman número 1, número 2 e Kuririn também chegam. Hedo não tem outra escolha a não ser ativar o ainda não concluído dinossauro artificial número 1. O dinossauro artificial número 1 agarra o Saiyaman número 2 e dá um tapa no número 1. Kuririn dá um soco no dinossauro, mas ele dispara um raio em Kuririn. Kuririn se esquiva. O dinossauro destrói o laboratório disparando vários feixes. Hedo está preocupado. O dinossauro agarra o número 1 pelas patas no chão. O número 1 tenta usar o Ki, mas o dinossauro resiste.
Kuririn começa a atacar por todo o corpo para encontrar um ponto fraco. Ele encontra o ponto fraco atrás do pescoço e lança um ataque. Isso torna o dinossauro incapaz de se mover. Trunks e Goten estão fora de seu alcance, então eles se transformam em Super Saiyajin e atravessam o seu corpo com um ataque, fazendo um buraco em seu corpo. Edo está preocupado que o dinossauro tenha sido destruído. Número 1 e número 2 fazem uma pose da limpeza. Kuririn algema Redo e os seus androides e os prende. Kuririn pega a caixa do disco de Redo. Ele abre, mas não encontra nenhum disco lá. Em vez disso, continha a fotografia de Redo como deus da limpeza com seu autógrafo. Kuririn pergunta o que aconteceu com o disco. Redo diz que destruiu o disco porque era um pé no saco. Esses dados são armazenados em seu cérebro, no entanto. Redo diz que está menos interessado na pesquisa de Gero. Ele apenas guardou o disco porque o estojo era do tamanho perfeito para guardar o autógrafo. Goten encontra o disco destruído. E assim, Redo e os androides foram presos. A pedido das famílias dos zumbis, suas sentenças foram reduzidas e eles voltaram para suas casas. O único crime que Redo foi acusado foi de roubar cadáveres do necrotério e colocá-los para trabalhar em lojas de conveniência. Então ele foi condenado a 3 meses de cadeia. Redo pretende continuar a sua pesquisa da prisão remotamente. Ele lança o Hachimaru, que é uma versão muito melhor da abelha espiã. O capítulo termina com Redo fazendo uma promessa de um dia criar o androide mais forte do mundo. É mesmo, é? Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir 3 coisas. Deixa o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples, 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima!